E esse daqui então é o Pandemic Zona Crítica Europa. Ele ali foi lançado pela Galápagos, uma caixinha bem pequena aqui, ó, para levar para qualquer lugar aqui. E é um jogo muito legal. Pandemic, basicamente, você tem que jogar cooperativamente ali com seus amigos para prevenir uma pandemia no mundo. Então esse daqui é da Europa. Dá para jogar aqui de 2 a 4 pessoas, dura mais ou menos ali uma meia hora. Então vamos ver o que tem aqui dentro da caixa. Aqui tem o manual. Um manual bem explicadinho aqui. O que eu senti falta é explicar um pouco mais as habilidades dos personagens. Mas vamos lá ver. Tem o mapinha aqui e as pecinhas aqui. Só isso. Não tem mais nada. Então o mapinha é bem legal aqui. Temos aqui a Europa. Então já também tem aqui um guiazinho do que o turno do jogador faz. Olha lá, realize 4 ações, compre 2 cartas e compre carta de infecção. E a mão sempre fica com 6 cartas. Isso daqui são os vírus que a gente vai espalhando aqui pelo jogo. Aí aqui tem os pininhos, são os jogadores. A gente escolhe ali quantos quer jogar. Isso daqui é a fichinha aqui de surto. E essa daqui é a fichinha de infecção. Então a gente posiciona dessa maneira aqui. Isso daqui é quando a gente vai descobrindo as curas, a gente vai colocando aqui. Basicamente a gente ganha o jogo quando descobrir as 3 curas. Mas a gente tem vários modos de perder o jogo. Então é um jogo difícil. Vamos ver as cartinhas aqui que vem. As cartas dos países aqui, ela tem essa parte de trás desse jeito de infecção. Tem essas cartas de mutação. Até o próprio manual ele diz ali que para as primeiras rodadas, para tirar essas cartas de mutação, que ela deixa o jogo bem mais difícil. O jogo já é difícil, ela deixa o jogo mais difícil ainda. Essas são as cartas aqui que a gente tem de jogador. A gente tem a carta dos personagens. Então vamos ver quais são os personagens, né? Então, especialista em contenção. Quando você entra em uma cidade com 2 ou mais cubos de doença da mesma cor, remova um deles. Então esse carinha aqui já chega curando uma doença. A gente tem essa especialista em quarentena, que é não coloque cubos na sua cidade, nem nas cidades conectadas a ela. A gente pode ver que tem sempre uma cidade conectada. Então vamos supor, se ela tá aqui, nas cidades conectadas a elas, a gente não coloca esse cubo de doença. E não se aplica durante a preparação, nem durante o passo de infectar uma epidemia. Tem o piloto, que a ação dele é voa para qualquer cidade a 2 conexões da sua cidade e pule as cidades entre elas. Você pode levar um outro peão com você. Se a gente tá aqui, a gente pode vir direto para cá. E por último aqui, a virologista. Quando você descobre uma cura, você pode substituir uma carta necessária por qualquer 2 outras cartas. E na ação também, você, uma vez por turno, remova um cubo correspondente à cor de uma carta da sua mão. Então, tem esses 4 personagens aqui. A gente tem uma fichinha de referência também, frente e verso. A gente tem 4, dá uma para cada jogador. Então aqui, ó, nas ações, você pode se mover por uma cidade conectada. Então a gente pode fazer um movimento aqui. O voo direto, descarte uma carta de cidade para deslocar-se para a cidade cujo nome está na carta. Ou um voo fritado, que é descarte uma carta da cidade para a cidade a qual você se encontra para deslocar-se para qualquer outra cidade. Então vamos supor o quê? Vamos supor que eu tenho uma carta aqui, Amsterdã, na minha mão. Então se eu descartar a carta de Amsterdã, eu venho para cá, é meu voo direto. Ou voo fretado, se eu estou em Amsterdã e eu descarto a carta de Amsterdã, eu posso vir para qualquer lugar que eu quiser do tabuleiro. E aqui como ação também, a gente pode tratar uma doença, ou seja, a gente remove um cubo de doença da cidade que a gente tá, e se ela já tiver sido a cura dela, a gente remove todos os cubos dela. A gente pode compartilhar conhecimento, que é o que? A gente dá uma carta da cidade que coincide com a cidade que você se encontra para outro jogador, ou pegue essa carta de outro jogador, e o outro jogador tem que estar na mesma cidade. Então vamos supor que estamos juntos aqui. Se a gente tá em Gênebra, eu consigo ou passar minha carta pro jogador, ou o jogador pegar a carta de Gênebra na minha mão. Vamos supor que um quer a carta de Paris do outro. Então os dois têm que vir aqui para Paris para fazer essa troca. E descobrir uma cura é o que? Em uma cidade de pesquisa, que é aqui Gênebra, é a cidade de pesquisa, descarte 4 cartas da cidade da mesma cor para curar aquela doença. Então o jogador ele tem que ter, por exemplo, 4 cartas azul para fazer a cura da doença. Só que a cura ele só pode acontecer aqui em Gênebra, que é onde tem essa casinha aqui. Então as ações são essas. E como é que a gente prepara aqui o jogo, né? Então essas cartas aqui de infecção a gente embaralha e coloca aqui em cima. Essas cartinhas aqui, primeiro a gente tem que fazer o quê? Separar as cartas de epidemia, que são essas cartas aqui. Vamos deixar aqui de lado por enquanto. Vamos escolher aqui nossos personagens. Vamos supor que a gente tá jogando aqui em 4 pessoas, tá? Então todo mundo começa aqui em Gênebra. Vamos supor que cada um tá de um lado aqui da mesa. E aí cada jogador vai receber 2 dessas cartas aqui. Essas cartas elas ficam abertas. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. O resto, o que que a gente faz? A gente vai dividir igualmente em 3 bolinhos.
E aí a gente vai pegar essas cartas de epidemia e vai colocar aqui nelas. E aí a gente vai embaralhar e aqui a gente tá formando mais alguns bolinhos. Ou seja, a cada 1/3 do baralho a gente vai ter uma carta de epidemia e a gente coloca aqui. Então basicamente o setup inicial é esse aqui, só que agora o jogo ele já começa com infestações. Como é que a gente faz isso daqui? Então a gente vai pegar duas cartas daqui, do topo aqui, e aí a gente vai colocar 3 cubinhos de infecção nessas áreas. Então aqui, em Praga e em Paris, a gente vai colocar 3 cubinhos da cor correspondente. 3 em Paris, 3 em Praga. Aí a gente vai comprar mais duas, a gente vai colocar o que? Agora, 2, 1. 2 em Sofia, 2 em Lisboa. E agora a gente compra mais 2 e a gente vai colocar 1 em Budapeste e 1 em Bucareste. Então depois do setup montado aqui, como é que a gente realmente começa, né? A gente recebeu essas cartinhas aqui de países, a gente tem que ver quem tem o maior número de população. E aí tá um númerozinho aqui em cima, né? O maior número de população aqui é o de Londres, 9.300.000 pessoas. Então esse jogador aqui, ele vai começar. O jogador pode fazer até 4 ações. E quais são elas? Então a gente pode andar de automóvel ou balsa, que é basicamente andar uma casinha aqui pro lado, fazer um voo direto, um voo fretado, tratar uma doença, compartilhar um conhecimento ou descobrir uma cura. A habilidade dele qualquer, quando ele entrar numa cidade com 2 ou mais cubos da mesma cor, já remove um deles. Então ele não precisa gastar uma ação para fazer uma cura, ele já entra curando, né? Então como ele tem 4 ações, vamos supor então que ele vai vir para cá. Como aqui tem 3, a habilidade dele já remove um, então ele já remove um aqui. Eu até poderia remover mais um, mas aqui também tem 3, tá vendo? Então 1, 2, 3, removi aqui, ele tem mais uma ação. Vou ficar por aqui mesmo. Seria interessante comigo aqui a gente se encontrar em alguma dessas cidades para compartilhar o conhecimento e pegar essas cartas. E aí a gente já consegue fazer a cura do azul. Eu tenho a carta de Hamburgo e Dublin. Ele tem a carta de Glasgow e Londres. Sei lá, vamos tentar se encontrar em Hamburgo aqui, porque aí ou eu pego a carta dele ou ele pega a minha carta. Então na última ação dele ele vem para cá em Berlim, que fica mais próximo de Hamburgo. Feito isso, feito as 4 ações dele, agora ele vai comprar mais 2 cartas. E aqui legal que tem um resuminho logo aqui em cima. Comprar mais 2 cartas aqui de jogador. E aí ele pegou aqui Genebra e Sofia. Lembrando que pode ficar até 6 cartas na mão. Se tiver mais do que 6, obrigatoriamente ou ele tem que jogar as cartas ou ele vai ter que descartar. E na última ação, compra cartas de infecção. A infecção são essas cartas aqui. Aqui é o medidor dela, então a gente vai comprar 2 cartas. 1, 2. E aí em Atenas e em Kiev vai receber aqui uma infecção de cada uma delas. Então Atenas a gente coloca um quadradinho e Kiev a gente coloca mais um quadradinho. E a gente descarta aqui. Beleza, tudo isso foi este jogador aqui. Agora, seguindo em sentido horário, seria este jogador daqui. E aí ele é o piloto, ele consegue andar até 2 casas ali, né? E aí vamos supor que ele vai levar aquele outro jogador ali. Então ele pode carregar alguém e andar até 2 casas. Então vamos supor que ele vai fazer 1, 2. E agora aqui ele vai resolver andar normal. 3, 4. Sei lá, ele resolveu fazer essa jogada. Feito isso, foi as 4 ações dele. E agora ele vai comprar mais 2 cartas aqui. E aqui vem uma carta de evento para ele. O que essa carta faz? O evento pode ser jogado a qualquer momento, mesmo estando no turno de outro jogador e ele não conta como uma ação. Então olhe, reorganize e devolva as 4 cartas no topo do baralho de jogador. Não misture com outras cartas da sua mão. Então a qualquer momento ele pode olhar as 4 aqui e colocar em qualquer ordem. Feito isso, agora mais 2 cartas de epidemia aqui. 1, 2. Foi Dublin e Varsóvia. Então em Dublin a gente coloca mais um desse aqui e Varsóvia mais um desse aqui. Só que tem um porém. A habilidade desse jogador aqui, o que ele faz? Ele é especialista em quarentena. Não coloque cubos na sua cidade nem nas cidades conectadas a ela. Ou seja, como a Varsóvia está conectada com essa cidade aqui, então esse cubinho aqui ele acaba não entrando. Claro que existe uma regra que é na preparação do jogo. Isso não se aplica e nem quando tem o passo infectar dentro de uma epidemia. Então, por enquanto, o jogo tá fluindo bem. Agora esse jogador aqui, ele vai andar ali as 4 vezes dele. Então vamos supor que ele vai andar 1, 2, 3 e na 4ª ação ele vai fazer uma cura azul aqui. E aí ele vai comprar mais 2 cartas aqui. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Teve uma epidemia. Como é que funciona a epidemia? Primeira coisa, a gente aumenta o marcador de infecção. Então a gente coloca aqui pro lado. Segundo ponto, a gente vai comprar a carta do fundo do baralho de infecção e colocar 3 cubos naquela cidade. Então, como a gente tá numa epidemia, essa habilidade dele aqui, ela não vai funcionar. Então, não vai impedir que entra cubinhos ali em algum lugar. Então, última carta do baralho aqui de infecção, a gente vai pegar, vai olhar Hamburgo. A gente vai colocar 3 cubinhos em Hamburgo. Beleza? Essa carta a gente descarta e depois intensificar. Embaralhe as cartas da pilha de descarte
delete todas essas cartas aqui e coloque no baralho em cima de infecção. E essa carta aqui, ela já é descartada. Então a gente vai embaralhar isso aqui e colocar aqui em cima. Então esse foi o segundo passo aqui do turno do jogador. O terceiro é comprar cartas de infecção. Como aumentou um aqui, porém ele manteve 2. Então a gente compra mais 2 cartas. Aí a gente vai colocar um em Varsóvia. Só que como ele tem essa habilidade aqui, tá ligado aqui, então a gente não põe aqui em Varsóvia. E em Hamburgo. Em Hamburgo, o que que vai acontecer aqui? Na hora que a gente fosse colocar mais um cubinho aqui, já tem 3. O máximo de cubinhos em uma cidade é 3. Mas o que que acontece então quando eu vou colocar o quarto cubo? Acontece um surto. Como é que funciona o surto então? A gente vai mover esse marcador aqui para baixo e aí a gente vai colocar os cubinhos azuis em todas as cidades ligadas à cidade teve o surto. Então esse aqui e este aqui. Todas as cidades ligadas aqui teve esse surto aqui. Então ele se espalhou. Pode acontecer de repente ter surtos em cadeia. Vamos supor aqui que Amsterdã já tava com 3 cubos. Se na hora que eu fosse colocar o quarto aqui também não desce, aí a gente colocaria mais cubos aqui nas cidades ligadas a Amsterdã. Então pode acontecer de ter surto em cadeia também. Enquanto isso acontece, obviamente a gente vai descendo esse marcador. Quando chegar aqui, porque já teve um limite de surtos, a gente acaba perdendo o jogo. Se de repente a gente precisar colocar cubinhos e não tiver da mesma cor, também a gente vai perder o jogo. Como eu falei, a gente perde o jogo de várias maneiras. Se acabar o baralho de jogador, a gente também perde o jogo. Então o jogo é difícil. E a gente só ganha mesmo quando a gente consegue reunir as 3 curas aqui. E o jogo termina imediatamente. Curou a última cura aqui, o mapa ele pode estar cheio dos cubinhos, mas a gente conseguiu as 3 curas, a gente já ganha imediatamente. Então teve o surto ali, já foi todos os turnos desse jogador. Aí vem pra mim, faço o mesmo passo aqui, então começo ali com as minhas ações. Então vou tentar remover esses cubinhos aqui de Hamburgo, porque tá bem preocupante. Então vou fazer 1, 2, 3. A minha quarta ação, removo aqui. Aí é a minha vez ali de comprar os baralhos. Ganhei mais um evento, ganhei mais uma carta aqui. Feito isso, compro mais 2 cartinhas aqui. A gente coloca mais infestação aqui em Praga e em Paris. Praga, Paris. E de novo é esse jogador. Então basicamente o jogo é esse. Ele vai rodando dessa maneira. Como vocês viram, tem várias maneiras de perder e uma maneira só de ganhar. E no começo do jogo, lembra que eu removi essas cartas aqui de mutação. Então elas colocam um desafio a mais ali no jogo, tá? Tanto que no manualzinho aqui, ele mostra exatamente como que funciona essa parte de cartas de mutação. A preparação é bem parecida ali com as cartas de epidemia, que é quando a gente faz os 3 bolinhos ali, a gente vai também colocar uma carta de mutação em cada uma delas. E aqui na última página do manual, também mostra aqui as diferenças do Pandemic básico para esse Pandemic Zona Crítica. Então é isso, gente. O Pandemic é basicamente isso aqui. É um jogo, como eu falei, difícil, mas é um jogo simples de se jogar.